Glória a teu nome, Deus. Aleluia. Alabado o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Amém? Amém. Lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que diz assim: clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Amém? Amém. Vamos tomar sua assento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória, Jesus. Essa semana o Senhor me ministrava sobre Jeremias 33:3. É um versículo muito conhecido, todos conhecem, né? Todos sabem de cor. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aí eu comecei a imaginar, sabe? Mas esse tempo o Senhor tem me tocado fortemente para que esse ano seja um ano de oração. Por que um ano de oração? Por que um ano de oração? Porque sabemos que uma igreja só caminha se tiver oração. Amém? E o Senhor me tocava sobre esse versículo, sobre clamar, porque a palavra do Senhor diz que quando nós clamamos, o Senhor responde. Outro dia eu já falei sobre isso. Não existe nenhuma oração que não seja respondida por Deus. Muitas vezes o que acontece é que a resposta do Senhor não é aquela que nós esperamos ouvir. Muitas vezes passamos de lado e não queremos ouvir. Mas para toda oração há uma resposta do Senhor. Mesmo que a oração, como eu vi outro dia um pastor falando, ele disse assim que a oração da mãe dele foi respondida depois que a mãe dele já havia falecido. Então nós vemos que para toda oração há
eu preciso. E muitas vezes nós desistimos de orar por uma pessoa, como eu já disse, porque pensamos que o Senhor não está ouvindo. Mas o Senhor me ministrava no meu coração. Sabia que quando nós desistimos ou paramos de orar por alguém, nós estamos pecando? A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, no capítulo 12, no verso 23, que diz assim: assim que lembro-se é de mim, que peque eu contra Jeová, cessando de rogar por vós outros, os instruirei em meu caminho bueno e reto. Não podemos cessar de orar por alguém, não podemos desistir de alguém. Sabe, o meu coração doía. Outro dia eu estava conversando, já faz algum tempo, antes da Carol ir para o Brasil, e ela me mandou um áudio que tocou profundamente no meu coração, sinceramente, que eu coloquei a chorar, porque da França. Nós vimos a França está numa situação que somente Deus, que as pessoas, sabe, as pessoas já abriram mão dela, sabe, os pastores já cansaram de orar por ela, porque ela é tão pesada muitas vezes. Quantas vezes eu tive que bloquear ela, porque ela ligava para mim 3 horas da manhã, e ela fala 1 hora, ela não para, sabe? E nós vemos, as pessoas já estão tão por aqui dela, que as pessoas desistiram já de orar por ela, sabe? Olhou para ela e viu assim que para ela já não tem mais solução. Sabe, eu sei que muitas vezes ela tem que colocar de parte dela, porque não vai haver uma liberação na vida de alguém se a pessoa não dá lugar. Foi como aquele homem que o Senhor, quando orou para ele, disse assim: vai e não peques mais, para que não venha a ti coisas piores. Sabe, há pessoas assim que ela é liberada naquele momento, só que ela continua no ato do pecado e começa a vir coisas piores e começa a destruir a pessoa. Mas nós como cristãos, nós sabemos, nós temos que desistir de uma pessoa assim. Aí você coloca no lugar do Senhor e começa a olhar com os olhos do Senhor. O Senhor desistiria de uma pessoa assim? O Senhor simplesmente desistiria e deixaria uma pessoa ir para o inferno porque está cansado, muitas vezes, daquela pessoa? Sabe, ela está numa situação assim tão triste. Nós que conhecemos ela do início, sabe, você olha para ela hoje, a situação que ela coloca. Por quê? Porque o inimigo, ele escraviza uma pessoa. O inimigo, ele destrói a vida de uma pessoa. Por quê? Porque é o trabalho dele. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, para roubar os seus sonhos, para roubar a sua vida, para roubar tudo aquilo que Deus te deu. Sabe, ele é assassino de sonhos. Ele coloca enfermidades, ele coloca tanta coisa, ele vai destruindo, ele vai trabalhando, ele vai entrando na mente da pessoa, ele vai causando algo assim extraordinário. E muitas vezes o inimigo vai tocando tanto na vida de uma pessoa, que a pessoa muitas vezes vai dando lugar também, claro, e muitas vezes a gente olha e fala assim: não, eu estou cansada. Só que a palavra do Senhor não diz isso, senão que a palavra do Senhor diz: se você vê alguém enfermo, em Santiago, no capítulo 5, no verso 13, diz assim: se algum entre vós outros aflito, adoração. Está algum alegre? Cante alabança. E se aos ancianos da igreja, em algum enfermo entre vós outros, chame aos ancianos da igreja e ore por ele, ungindo-o com azeite, e em nome do Senhor, e na oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se souber cometido pecados, lhes serão perdonados. Não existe nenhum pecado que para Deus que seja tão grande que não possa ser perdoado. Não existe demônio tão grande na vida de uma pessoa que não possa ser expulso. Não há nada que a mão do Senhor possa, a palavra
Espírito Santo. Mas quando veio o Espírito Santo? Quando aquele povo estava orando. Não é como vir sobre nós o Espírito Santo, esse poder que nós outros tanto muitas vezes queremos, sem antes nós buscarmos o Senhor, sem antes nós orarmos. É necessário uma igreja de oração, uma igreja de busca, uma igreja de entrega. Porque o Senhor quer isso de nós. Nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas estão adormecidas, onde nós vemos uma igreja que passa o culto inteiro adorando. Eu amo louvar, porque eu sou levita, né? Amo louvor, mas muitas vezes nos nossos cultos falta o quê? Falta oração. Por quê? Porque a oração não chama ninguém. Porque se for um culto de oração, ninguém vem. Então o Senhor me tocava, é necessário oração, mas se não tiver oração também a igreja não cresce. Se não haver oração, não há renúncia. Se não há oração, não há liberação. Sabe? Uma igreja, a palavra do Senhor diz que aquele povo, a igreja primitiva era uma igreja que orava, que tinha em comum todas as coisas. Sabe? Muitas vezes está nos faltando isso. Ter aquele mesmo sentimento, aquela mesma vontade de adorar, aquela mesma vontade de buscar a presença do Senhor. E muitas vezes nos falta isso quando nós entramos na casa do Senhor. Porque entramos muitas vezes, estamos tão nos preocupados com tantas coisas. E muitas vezes deixamos de orar, de buscar a presença do Senhor. E muitas vezes esquecemos o real motivo do que estamos fazendo aqui. Há uma canção que diz assim: o que você veio fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Adorar não é somente cantar. Adorar é você se prostrar, é você orar, é você ouvir a palavra. É necessário nesse tempo oração e palavra. São duas coisas que andam junto. A alabança é maravilhosa, mas é uma preparação. Para quê? Para receber de Deus a palavra do Senhor. E oração é o quê? É arrependimento, é nos prostrar diante de Deus. A oração que a gente faz aqui na igreja, que a gente não pode. A oração que a gente faz em casa, que a gente não pode fazer aqui na igreja. Então a gente tem que ter um particular com o Senhor. Quando os discípulos dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor diz assim: ora, quando fosse orar, entra para o teu quarto, fecha a porta. Em secreto, fala com o Pai. E o Pai em secreto, sabe, Ele vai ouvir e vai te recompensar em público. Aí há orações que muitas vezes nós temos que estar na nossa casa e fazer, porque nem tudo a gente pode estar falando, né? Há coisas que a gente passa na nossa casa que ninguém sabe, somente nós e Deus, ninguém mais, né? Então era o momento, e o Senhor me tocava. Vamos começar a buscar mais o Senhor, vamos começar a orar ao Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos estar entrando agora numa parte maravilhosa que é a ceia do Senhor, amém? Ai, que passou? Mexeu onde não deve, não. Porque apagou a estufa, né, meu amor? É. 1 Coríntios 11, 23, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Sinto falta da Célia nos cultos de Santa Ceia para cantar o vinagre. Glória a Deus, aleluia. Aí a canção diz, né, que as maiores, porque os maiores hinos foram escritos em tribulação, né? No momento de tribulação, é o momento mais de a gente buscar o Senhor, né? Muitas vezes, quando está tudo bem, muitas vezes nós esquecemos. Mas como nós estamos ali,
Encontraram? 1 Coríntios 11, 23. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também os ensinaram, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou o pão, e havendo dado graça, lo partiu e disse: tomai, comei, esse é um corpo que vosotros es partido, haced esto em memória de mim. Asimismo tomou também na copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa é